Olá, boa noite. O Elivelton, que era da organização, está com alguns probleminhas técnicos, então eu e Adriana e eu vamos assumir aqui a coordenação da mesa e ele vai ficar no backstage para poder nos dar o apoio. É, Bom, vamos dar início então a mais uma mesa e estarão presentes a Adriana e eu. Eu sou Ana Carolina Soliva Soria, professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos e trabalho na área de filosofia da psicanálise e história da filosofia com Schopenhauer. Adriana, se você quiser fazer a sua apresentação. Boa noite a todas, todos, todos. Boa noite, Ana Carolina. Um prazer te conhecer, apesar de ser por essa tela. Mas com a vacinação, eu espero que a universidade volte a funcionar, né? Na plenitude que já não estava tão plena, mas que nós precisamos cada vez mais lutar por essa volta, e aí a gente pode se encontrar presencialmente nos eventos de filosofia, tomara. Bom, eu sou Adriana Delbó, sou da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, trabalho na pós-graduação na linha de filosofia política, mas também sou responsável pela formação de professores aqui na licenciatura da filosofia. E é um prazer estar participando deste evento, e agradeço ao Elivelton, aos contatos feitos até agora, à organização da qual ele está fazendo parte. Oi, professoras, eu consegui estabelecer a conexão, ainda bem. Obrigado por iniciarem. É um prazer estar coordenando essa mesa de filosofia moderna, né, do 25º encontro de graduação em filosofia da USP, né, organizado pelo PET, de qual eu faço parte. Então, é uma grande honra para a gente conseguir o contato de vocês e a disponibilidade por participar do evento, apesar de ser virtual, né? E, bom, nas reuniões a gente estava pensando muito nos temas das mesas, e eu propus o tema em pensar em dois grandes conceitos da modernidade. Claro que isso não limita a apresentação de vocês têm toda a liberdade para transitar entre esses conceitos, mas a ideia é pensar o pensamento e a vida na modernidade, né? Daí surge o nome da mesa, o pensar e viver na modernidade. Bom, como a professora Ana Carolina e a professora Adriana já se apresentaram, eu só queria dar o título que vocês nos passaram, né? Para nortear a nossa mesa e passar a estrutura básica, né? Que a gente está replicando em todas as mesas, que é, basicamente, cada fala tem 30 minutos, de 20 a 30 minutos, e no final a gente vai ter mais 30 minutos para questões e apontamentos, tanto do público, no chat, quanto da minha parte, como mediador, ou das professoras, caso tenham, né? Então, não vou me alongar mais. A gente está aqui para ouvir vocês. E é isso. Vocês têm alguma ordem? Qual gostaria de falar primeiro? Eu vou falar primeiro, combinei com a Adriana, e depois a gente passa a palavra para ela. Ok, perfeito, então. A palavra é sua, professora Ana Carolina. Obrigada. Eu gostaria de dizer que eu vou fazer aqui pleno uso dessa liberdade a respeito do tema, porque no momento houve uma mudança de mesa, e no momento do convite, no qual o convite que havia sido feito para mim, o tema proposto era a relação empírico-transcendental, e eu acabei montando a minha exposição a respeito disso. Então, peço licença para fazer o uso dessa liberdade temática.
O tema que eu vou tratar, portanto, o título, né, que eu dei para minha fala, como eu disse para vocês, eu trabalhando filosofia da psicanálise, que é a área na qual eu atuo majoritariamente, eu intitulei a minha fala de Freud, a relação empírico-transcendental, para testar um pouco essas possibilidades dentro desse par conceitual. Gostaria, em primeiro lugar, de dar boa noite ao público, agradecer a presença de vocês, agradecer também à comissão organizadora pelo convite. Gostaria também de dizer, antes de iniciar propriamente a minha apresentação, que o tema que havia sido me passado do encontro, a filosofia e sua história, não pôde deixar de me remeter diretamente a um livro publicado com o mesmo título, de um autor cujos textos foram muito importantes para a minha formação e que, naturalmente, continuam sendo até hoje. Quem é esse autor? Esse autor é Gerard Lebrun. O livro a que me refiro é uma coletânea de textos publicados em diversos meios e reunidos e organizados pelos professores Carlos Alberto Ribeiro de Moura, Maria Lúcia Cacciola e Marta Cauano. Os dois primeiros tendo sido meus professores, né? Coisa que eu me sinto muito feliz. Nessa coletânea, encontramos um capítulo intitulado O Transcendental e Sua Imagem, que, tal como entendi, caberia nesse primeiro, na primeira informação que eu havia tido, né, caberia bem ao eixo de análise da discussão na qual eu participaria, que trata, segundo me havia sido informado, da relação ou dobra empírico-transcendental que aparece em Kant e toma múltiplas formas em autores subsequentes. É minha intenção, nesta apresentação, retomar alguns pontos do argumento do capítulo no qual que consta no livro A Filosofia e Sua História, e, então, analisar se, em Freud, a problemática inicialmente abordada nessa apresentação não acabaria ecoando algo dessa discussão colocada por Lebrun. Primeiramente, vamos retomar de maneira geral o que é colocado por Lebrun em O Transcendental e Sua Imagem, e então ver como essas reflexões colocadas pelo autor se comportam no pensamento freudiano. O texto do Lebrun toma a questão do transcendental a partir da leitura de um autor contemporâneo, que é o Deleuze. Deleuze entendia a filosofia como criação de conceitos, é o termo que ele usa, que, de algum modo, revertem a imagem do pensamento, segundo ele. Esta criação está em um embate com as ilusões que a tradição acabou por respaldar e se dá paralelamente à desmontagem destas ilusões. E como isso é feito? Um termo usado pelo autor, um conceito adormecido é despertado e relançado, eu cito, numa nova cena, ainda que ao preço de fazê-lo jogar contra ele mesmo. É isso o que Deleuze fará com o conceito de transcendental. Coloca-o à luz do dia e, ao fazer isso, usa o próprio conceito para, segundo as palavras de Lebrun, eu cito, denunciar o encolhimento que a crítica lhe havia imposto. Mas a que encolhimento ele se refere? O autor fala de uma promessa não cumprida de Kant. Ao acusar
o eu em sua acepção, desculpem, ao recusar o eu em sua acepção substancial, ou ao analisar a ilusão e não o erro, ou seja, ao se distanciar de autores da tradição, como Descartes, Kant tinha tudo para reverter a imagem do pensamento. Ele descobriu o domínio do transcendental, mas não conseguiu se desprender de antigos pressupostos, já que, segundo as palavras do autor, se apressa em decalcar as estruturas ditas transcendentais sobre os atos empíricos de uma consciência psicológica, isto é, transfere a imagem do transcendental para a superfície do empírico. Não podemos seguir adiante sem tratarmos da relação em Kant entre sensibilidade e entendimento. Na crítica, fundar o conhecimento a priori é, segundo Lebrun, eu cito, administrar a prova de que o emprego das categorias, e somente ele, justifica a pretensão à objetividade inclusa em nossos juízos de experiência. Fim da citação. Essa prova é posta em operação do seguinte modo: um objeto da experiência, ou a própria experiência, que é cheia, plena de multiplicidades, né, particularidades, se quisermos assim dizer, não seria possível sem a ligação com uma condição de possibilidade já dada, que sintetiza, ou seja, que dá unidade para essa multiplicidade da experiência. A dedução, que legitima a objetividade dos princípios, dos juízos empíricos, essa multiplicidade, verifica-se as condições estipuladas pelas regras de abstração da síntese, as categorias foram preenchidas. Caso tenham sido preenchidas, a proposição ganha um carimbo que garante a sua validade e lhe confere o selo de objetividade. Lebrun, citando Deleuze, vai falar do trabalho de um tabelião, né, que olha duas coisas e certifica, verídico. Esse aqui tem o selo da objetividade. Mas a questão que se põe é, não foram estas condições forjadas, já tendo em vista o fim específico de autenticar a pretensão de universalidade da proposição empírica? Para Deleuze, esse problema nos coloca em um círculo estéril de condição e condicionado, pois a condição a qual remontamos para legitimar a objetividade nada mais é do que a forma de possibilidade do próprio condicionado, não sendo capaz de engendrar, eu cito o autor, não sendo capaz de engendrar o que ela deveria supostamente fundar. Mais explicitamente, nos elevamos do condicionado, da multiplicidade, à condição, unidade, do menos elevado ao mais elevado, para conceber que a condição, o mais elevado, é a simples forma do condicionado, menos elevado, e que o fundado não é afetado pela operação que funda. Kant, ao separar condicionado e condição, e também, assim, análogo a isso, sensibilidade, receptividade, entendimento, espontaneidade, deu à condição uma amplitude demasiadamente grande em relação ao real. Temos de ter aí em vista que uma é universal e a outra é particular, pontual, e que ambas estão separadas. Então, enquanto uma abarca, né, algo muito amplo, a outra
muito pequena, tendo em vista essa amplitude demasiada da condição. Todos os conceitos representativos estão enquadrados nesse problema. E o que Deleuze propõe? Deleuze propõe, segundo Lebrun, que procuremos os conceitos subrepresentativos, que esses conceitos não podem ser ditos nem unos nem múltiplos, pois não haveria diferença de amplitude entre um e outro. Eles se encaixariam ali, um no outro. E, por outro lado, 2, que sejam inseparáveis de cada caso no qual a determinação acontece. Caso e regra não poderiam ser separados, pois uma se realiza na outra, né? Reciprocamente. Exemplar disso é, segundo o autor, a vontade de potência de Nietzsche. A vontade de potência não pode ser dita no sentido estritamente kantiano ou kantianamente aceito, transcendental, pois, como é inseparável do caso, não é vista como algo externo a ele que vem validar, colocar o seu carimbo, que condiciona a partir de fora um condicionado. Ela digamos, podemos dizer que ela não é uma condição de alguma coisa, né? Ela não é condição de algo, mas investida de determinada figura de forças. Concentra-se inteiramente em cada figuração em que opera, sendo eu cito, elemento interno, a força, e que está no princípio da diferença de quantidade das forças que se acham em relação, assim como da qualidade que cabe a cada uma delas. Fim da citação. Por essa razão, isto é, por estar inteiramente em cada figuração, não pode ser determinada conceitualmente. Ela é, como afirma o autor, plástica. Não que não haja determinação, mas a determinação se dá de modo... apareceu aqui um aviso, acho que não foi nada. Se dá de modo indissociável e concomitante à qualificação. Porém, como indica Lebrun, na continuidade do seu texto, o transcendental não deve se reduzir a uma estratégia representativa e será metamorfoseado até tornar-se irreconhecível aos leitores de Kant. Mas, para dissipar essa obscuridade da crítica, deve-se questionar o conceito de representação. Deleuze toma a análise da palavra. Eu cito: o que conta na representação, indica ele ao comentar o texto de Kant, é o prefixo. Representação. Implica uma retomada ativa do que se apresenta, portanto, uma atividade e uma unidade que se distinguem da passividade e da diversidade próprias à sensibilidade como tal. É a representação que se define como conhecimento, isto é, como a síntese do que se apresenta. Fim da citação. Na própria noção, já encontramos a separação entre receptividade e espontaneidade, sensibilidade e entendimento em Kant. Representação que, segundo o autor, é tributária da relação sujeito-objeto e assimilada à consciência em geral. Ora, mas se a representação e a consciência em geral não forem mais consideradas a pedra fundamental,
E se só emergirem depois? Segundo Lebrun, eu cito, Maimon julgava perfeitamente concebível que o entendimento pudesse produzisse elementos genéticos que se fundem um no outro, absolutamente como no movimento acelerado, a velocidade precedente não desaparece, mas se junta sempre à seguinte. E isso até atingir aquele limiar que chamamos a consciência. Os objetos sensíveis são os produtos dessa soma das diferenciais, dos númenos. Fim da citação. Depois dessa brevíssima contextualização do texto de Lebrun, para responder às questões que coloquei no início dessa apresentação, gostaria de tomar outro autor de empréstimo, quem seja Monzani, em Freud, O Movimento de um Pensamento. Ele escreve o seguinte: estamos aqui, é claro, nos antípodas da filosofia da consciência e do criticismo, entendido criticismo no sentido estrito da filosofia kantiana. O sujeito, continua ele, é o resultado de um processo anônimo. Há uma função, um processo unificador. Talvez não fosse exagerado dizer sintetizador, através do qual brota o sujeito e o cogito. Deleuze chega mesmo a falar a respeito dessa operação como se tratasse de um princípio transcendental. É bem possível. Nesse trecho, Monzani está se referindo a uma função originária de ligação, Bindung, exposta no texto além do princípio do prazer, mas que também já aparece num texto anterior à interpretação dos sonhos, intitulado Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895. É um manuscrito que foi, para quem não conhece os textos do Freud, que foi achado na correspondência com um amigo do Freud, que ele evitou até onde pôde a publicação, mas que, por fim, acabou vindo à luz, e temos conhecimento disso por ter sido guardado por esse amigo, apesar do Freud ter pedido para que toda a correspondência dele tivesse sido queimada, inclusive o projeto. E essa ligação, Bindung, serviria, então, segundo o Monzani, o termo que ele usa é condição de possibilidade para que se evite a dor e vigore o princípio de prazer, e também para a própria constituição do aparelho psíquico, que implica ligação entre representações. Certamente eu não terei tempo de fazer uma análise pormenorizada de outros aspectos que aparecem além do princípio do prazer, que estariam ligadas à questão da Bindung, da ligação. Então, eu vou, digamos assim, dar um ponto de partida para esse diálogo, e depois, caso vocês queiram, a gente pode continuar nas questões. O cogito, ou para ficarmos mais num vocabulário freudiano, o eu será, nesse processo, né, de evitar a dor, entrar em vigor o princípio de prazer, constituição do aparelho psíquico, etc., o eu, a consciência, será o último resultado desse processo. Para os fins da presente apresentação, pensamos ser necessário dar um passo em direção a uma melhor compreensão da ligação ou de um processo sintetizador inconsciente e entender como ele é determinante para as formações mais elevadas, digamos assim. Gostaríamos de iniciar a análise deste texto central para a problemática em Freud, ou além do princípio do prazer, destacando um par conceitual que talvez nos ajude nessa nossa empreitada, qual seria funcional e disfuncional.
cuja importância para o argumento do autor é colocada desde o primeiro capítulo do texto. Ele diz o seguinte: se o trabalho do aparelho psíquico se se dirige para manter baixa a quantidade de excitação, tudo o que tem a propriedade de aumentá-la será percebido como disfuncional. O aumento da excitação, portanto, é disfuncional. A diminuição será naturalmente funcional. Neste momento, que está bem no início da sua apresentação, estamos aqui no 5º parágrafo do texto, disfuncional é entendido como no seu sentido quantitativo, como aumento da excitação psíquica, mas também qualitativo, como doloroso, desprazeroso. Funcional, por sua vez, coloca-se como o oposto disso. A questão encerrada no termo funcional não é nova na própria obra do Freud. Em A Interpretação dos Sonhos, o sonho tem como função realizar um desejo, e o cumprimento do desejo relaciona-se, por um lado, com o fator quantitativo de excitação psíquica, a sua diminuição, por outro lado, o fator qualitativo, o prazer. Ambos são assim, indissociáveis, não dá para falar em aumento da excitação sem falar na diminuição, ou em desprazer sem falar do prazer, e assim mutuamente. Mas é em pulsões e os seus destinos que encontramos uma informação relevante para nós. Freud afirma que, para se guiar no trabalho com a pulsão, conceito fundamental, porém bastante obscuro em psicanálise, toma de empréstimo um conceito de natureza biológica, saber a função atribuída ao sistema nervoso de afastar os estímulos que o atingem. Eu estou citando Freud, reduzi-lo ao nível mais baixo ou, se fosse possível, manter-se completamente livre de qualquer estímulo. Fim da citação. Essa função, se cabe muito bem a uma fonte estimuladora externa, se manter completamente livre dessa estimulação, sofre uma modificação significativa quando aparecem estímulos pulsionais que são originários no interior do próprio corpo. Estes estímulos, cuja fonte está no próprio corpo, impõem uma modificação à tendência primária de se livrar completamente da excitação. Passa-se, então, a tolerar uma quantidade de excitação no interior do sistema, mantendo-a no nível mais baixo. Com isso, todo aumento da quantidade de excitação no interior do aparelho psíquico é sentido como disfuncional e deve ser rebaixado. O princípio de prazer corresponde a essa função de rebaixamento. Ao que nos parece, Monzani identifica bem essa questão e a traz para primeiro plano ao tratar da série argumentativa construída por Freud além do princípio do prazer. Ele vai colocar aqui, né, essa série vai tratar da neurose traumática e seus sonhos, brincar infantil, a repetição na transferência analítica, na vida normal e nas neuroses de destino, que pareceriam contrariar a função elementar do psiquismo, pois forçam a repetição de situações altamente desprazerosas, dolorosas ou disfuncionais. Não um desprazer de percepção, isto é, um desprazer que é só para a consciência, né? Mas situações que não poderiam trazer prazer para nenhuma instância, né? Não pode, ele é envolto em dor para o psiquismo. Tomemos os sonhos das neuroses traumáticas, escreve Freud o seguinte: para que os sonhos dos neuróticos traumáticos não nos façam duvidar da tendência realizadora de desejo do sonho, resta-nos a saída de que nesse estado a função do sonho também é abalada ou desviada de seus propósitos. Fim da citação. O mesmo nas situações abaixo descritas, vivenciadas na transferência. Eu cito: o primeiro florescimento da vida sexual infantil estava fadado ao declínio graças
a incompatibilidade entre os seus desejos e a realidade, e a insuficiência do estágio infantil de desenvolvimento. Ele terminou em circunstâncias penosas e com sensações profundamente dolorosas. O laço amoroso, geralmente com o genitor do sexo oposto, sucumbiu à desilusão. A inútil esperança por satisfação, ao ciúme quando nasceu mais uma criança, algo que demonstrou inequivocamente a infidelidade da amada. Sua própria tentativa de fazer um filho, empreendida com trágica seriedade, fracassou vergonhosamente. A diminuição do afeto que lhe mostravam, a maior exigência da educação, palavras sérias e um eventual castigo, lhe revelaram, enfim, todo o desdém de que era alvo. Ele vai dizer, não se pode ter prazer em nenhuma parte do psiquismo com isso, né? Isso é envolto em desprazer. Por que repetir esses comportamentos, então, se isso seria disfuncional? As peças que compõem a série argumentativa apontam para uma compulsão à repetição de situações disfuncionais, digamos. Mas estaria a compulsão relacionada além do princípio de prazer? Para isso, a repetição expressa na série deve possibilitar dar um passo a mais. E encontrar, então, esse além do princípio do prazer e permitir a intelecção de uma outra função ainda mais fundamental do psiquismo. Voltamos mais uma vez ao texto de Freud. Eu cito: se houver na psique uma tal compulsão à repetição, então gostaríamos de saber algo sobre ela. A qual função corresponde? Em que condições pode evidenciar-se? E que relação tem com o princípio de prazer, ao qual, até agora, afinal, confiamos o domínio sobre o curso dos processos de excitação da vida mental. Fim da citação. Essa citação que eu acabei de fazer é do próprio além do princípio do prazer. A questão da prevalência do equilíbrio energético apresentada a partir do princípio de prazer é aqui recolocada à luz do fracasso de uma função tida como a mais elementar. O que a composição dos elementos numa série argumentativa nos apresenta é o fracasso do exercício funcional do psiquismo. Temos, então, não mais a prevalência da urgência da descarga energética, prazer, e essa dupla prazer e desprazer, né? De colocar para fora do próprio órgão anímico o acúmulo de excitação, mas a contenção do avanço de uma excitação muito poderosa que corre livremente no interior do órgão anímico, que é percebida como dor. Vejam que o Freud está indo dessas funções, primeiro secundárias, para aquilo que ele vai chamar de primárias, e, por fim, encontrar algo que iria além daquilo que ele havia pensado como sendo primordial, né? Então, ele está fazendo um processo de buscar, né, esse algo que seria, como eu vou tentar mostrar, no finalzinho aqui, essa condição de possibilidade do princípio de prazer, par, prazer, desprazer, do processo secundário, princípio de realidade, da própria constituição do psique, etc. Esse avanço energético que é traumático, que rompe, digamos assim, o escudo protetor que envolveria o psiquismo, né? E aí a questão da dor, cuja, eu cito, violação mostra o quanto esses dispositivos montados, o da para-excitação, que segura a excitação, possuem um limiar a partir do qual passam a ser não funcionais. Fim da citação. São as palavras do Monzani. Limiar que é relativo, que depende de um equilíbrio ou desequilíbrio, da relação entre intensidade de excitação e capacidade de defesa contra essa excitação.
Mais uma vez, Monzani nos esclarece. Além de um certo ponto, não há defesa possível, nem material, escudo protetor, nem funcional, mobilização desse anti-investimento. E o organismo naufraga. Fim da citação. Para evitar o naufrágio da vida psíquica, supõe-se, diz ele, eu cito, uma colocação entre parênteses do princípio de prazer, do domínio do princípio do prazer. Primeiro, a vinculação dessas quantidades invasoras, né, de grande magnitude, e depois o trabalho de desvencilhar-se delas. Fim da citação. Podemos dizer, então, que a ligação dessa excitação superpotente, essa Bindung, prepara o psiquismo para o princípio de prazer. E daí para o princípio de realidade, para o fundamento das instâncias psíquicas e etc. Era a essa função de ligação que Monzani estava há pouco, como dissemos, denominando transcendental. Por trás de uma função que se acreditava primária, portanto, acaba por se delinear uma outra, uma condição de possibilidade, termo do próprio Monzani, para que se evite a dor e se busque o prazer, para a própria constituição do aparelho psíquico e para a ligação das representações, da qual resulta, termo dele, o cogito. Pois bem, falamos de pares conceituais aqui, funcional, disfuncional, prazer, desprazer. Se para o prazer temos sua contraparte, o disfuncional, o desprazer, para o qual podemos nos perguntar assim, para qual par poderíamos, então, pensar a questão disfuncional da ligação? A resposta é clara, segundo Monzani, a operação central que nos levará ainda mais além não está na consideração da própria ligação, mas na falha, né, o que vai fazer com que a repetição apareça. Isto é, quando essa operação fracassa em seus propósitos, pois é nesse vazio da Bindung, nessa fresta, que aparece a compulsão à repetição. É naquilo que escapa à função original de ligação que se abre a possibilidade de pensar um fazer psíquico independente do princípio de prazer. De um verdadeiro além deste princípio. E daí caminharmos, então, para o caráter mais pulsional da pulsão, como Freud vai fazer, e em seguida para a dualidade pulsões de vida, pulsões de morte. Não cabe aqui retomar esse percurso, até porque já estou bem no final da minha exposição, mas apenas indicar esse percurso. Se colocássemos em termos, digamos assim, de transcendental, tomado em um sentido que, digamos, reverte o sentido dado na tradição, será que seria legítimo nos perguntarmos ao que equivaleria a falha dessa atividade? Não sei se essa pergunta é legítima ou não, não tenho resposta para isso, mas eu vou deixar essa questão como uma espécie de ponto final, mas não terminal do tema que eu havia me proposto a apresentar aqui para vocês. É isso, agradeço, e não sei como é que a gente vai fazer com as perguntas, mas acredito que o Elivelton vai me passar aqui. Sim, acho melhor a gente deixar as perguntas para o final, depois das duas apresentações, porque aí a gente abre espaço só para isso, né? Tem uma maior liberdade. Pode ser? Obrigada, tá ok. Eu vou tirar o som aqui. Perfeito. Então, eu passo a palavra para a professora Adriana. Eu me esqueci de dizer o título das falas, mas então vou fazê-lo.
O título da fala da professora Adriana é Do Nascimento do Homem para a Invenção da Mulher, Contribuições Nietzschianas para algumas desdobras do empírico transcendental. A palavra é sua, professora. Obrigada, Elivelton. Olha só, vou pedir mais uma ajuda. Eu estarei olhando agora para o texto. Então, caso você precise me cortar, e me corte se eu estiver falando demais, por favor, senão não dá tempo para discussão, né? Aí você me avisa com a voz mesmo, quando eu vou estar olhando para o que está escrito aqui, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, então eu vou para o texto agora. Eu fiz vários cortes para conseguir tentar ocupar menos tempo possível de apresentação para que a gente tenha tempo para questões, né? Caso vocês julgarem necessários. E talvez, então, nesses saltos que eu vou precisar dar aqui, nem tudo fique bem explicado, aí se for o caso a gente conversa depois da apresentação, tá bom? O que dizem que é a mulher e a quem pertence esta obra, a mulher? São a partir de questões como estas que leio os trechos escritos por Nietzsche sobre mulher e sobre mulheres. Ele se refere à mulher completa, à pessoa mãe, para dizer de alguns tipos de artistas, à mulher ideal, que carrega de modo muito grave para a própria vida a expectativa de verdade sobre a mulher. E o modo tal como a mulher foi inventada, seja por Deus, seja pelos homens, afeta a capacidade de escuta do modo como Nietzsche escreve sobre as mulheres. A muitos ouvidos soa como ataque, ofensa, desrespeito. Contudo, se olharmos para o que Nietzsche escreve sobre as mulheres, no sentido de compreender a denúncia de que se trata de uma obra masculina, compreendemos qual é o endereçamento de sua escrita quando ele menciona estes termos. Ele está se referindo a tradições que vêm construindo ideais para as mulheres. Mencionarei neste segundo momento, né, então este será um momento de citar alguns aforismos para mostrar onde eu enxergo esse endereçamento de Nietzsche a respeito da criação do ideal, de ideais para as mulheres. Primeiro, vou mencionar um aforismo, o aforismo 60, de Gaia Ciência. Eu peço licença, então, para fazer uma longa citação desse aforismo da Gaia Ciência, número 60. Quando Nietzsche acusa os homens assustados com tempestades como autores da calmaria e da tranquilidade atribuídas à mulher. Este aforismo ele tem o seguinte título: As mulheres e seu efeito à distância. E nesse aforismo, Nietzsche elabora um diálogo. Cito: ainda tenho ouvidos, sou todo ouvidos e nada mais. Aqui estou, em pleno fogo das ondas que rebentam, cujas brancas flamas me vêm lamber os pés. De todos os lados chegam gritos, ameaças, uivos, gemidos, enquanto nas profundezas o velho abalador da terra canta sua ária, no tom surdo de um touro que muge. Ele bate os pés num compasso tão abalador que mesmo esses derruídos monstros de rocha sentem tremer o coração. De repente, como que vindo do nada,
ante o portão desse labirinto infernal, distante apenas algumas braças, surge um grande veleiro, deslizando, silente como um fantasma. Oh, que beleza espectral! Com que magia me toca! Como? Todo o silêncio e calma do mundo nele embarcaram? Minha própria felicidade se encontra neste lugar calmo, meu eu mais feliz, meu segundo eu eternizado. Não estando morto e também não mais vivendo, um ser intermédio, fantástico e tranquilo, que olha, desliza, flutua, semelhante ao navio de velas brancas que corre sobre o mar escuro, qual imensa borboleta. Sim, correr sobre a existência. É isto, seria isto. Então o ruído me terá levado a fantasias? Todo grande ruído nos leva a pôr a felicidade na quietude e na distância. Quando um homem se acha no meio do seu ruído, em plena arrebentação dos seus planos e projetos, pode ver passar, deslizando à sua frente, calmos seres encantados, cuja felicidade e reclusão ele anseia para si. São as mulheres. Ele chega a pensar que junto às mulheres habita o seu eu melhor. Nesses tranquilos locais, até a mais violenta arrebentação se tornaria silêncio de morte, e a própria vida seria sonho da vida. Porém, meu nobre sonhador, porém, mesmo no mais belo veleiro, há muito ruído e alarido, e, infelizmente, muito alarido pequeno e lamentável. O encanto e poderoso efeito das mulheres é para usar a linguagem dos filósofos, um efeito à distância, o que requer antes e, acima de tudo, distância. Fim de citação. O homem aterrorizado, em meio a uma tempestade no mar, vê à distância uma outra embarcação. É esta cena criada por Nietzsche neste aforismo. Trata-se de uma cena e de um personagem que, à distância, não vê muito bem o que ocorre nesta embarcação que ele vê à distância e não vê como o mar está em torno daquela embarcação. Mas, à distância, ele conclui, conforme a experiência que se dá com ele, que lá naquele barco está a calmaria. Conforme o que o homem vai falando neste aforismo, o personagem criado por Nietzsche, o sonhador, a partir do tormento que se passa com ele, da sua necessidade de tranquilidade por estar no meio de um tormento, a conclusão é de que, em meio do seu ruído, em plena arrebentação dos seus planos e projetos, se o homem vê passar deslizando à sua frente uma embarcação com calmos seres encantados, cuja felicidade e reclusão ele anseia para si, ele atribui ao que vê aquilo que vê com seus olhos necessitados desta visão. E a isso corresponde as mulheres. Quando Nietzsche escreve "são as mulheres", isso está em itálico. E é necessário dar uma atenção diferencial aos trechos em itálicos na obra do Nietzsche. Neste caso, a embarcação calma são as mulheres, não para Nietzsche, mas para este personagem criado por ele, que no meio de tanta necessidade de calmaria e de tranquilidade, inventa que lá do outro lado está passando uma calmaria. Mais tarde, em 1886, no aforismo 131 de Para Além de Bem e Mal, a necessidade do homem por tranquilidade e a atribuição desta característica à mulher é mais uma vez denunciada por Nietzsche.
Cito. Então, agora eu vou citar o aforismo 131 de Para Além de Bem e Mal. Os sexos se enganam um a respeito do outro. No fundo, cada um deles ama e honra apenas a si mesmo, ou o seu ideal, para dizê-lo de modo mais agradável. Assim, o homem quer a mulher tranquila, mas a mulher como gato é essencialmente, em itálico, isso está escrito essencialmente em itálico, mas a mulher como gato é essencialmente intranquila, que poderia ser traduzido também por não pacífica, porque o termo é unfriedlich. Por mais que tenha aprendido a dar-se, por mais que tenha aprendido a dar-se uma aparência de paz. Fim de citação. Em Além de Bem e Mal, no aforismo 232, quando Nietzsche escreve sobre nossas virtudes, título dado a um capítulo, ele escreve sobre a armadilha na qual pode ter caído a mulher quando ela quis ser independente, quando ela começa a esclarecer aos homens a respeito da mulher em si. Mas o que a mulher em si aprenderia se desaprendesse o que não é da mulher? Pois as respostas e esclarecimentos sobre o que é a mulher, o que é para a mulher, pertence à mulher em si. O que aprenderia quanto ao que é anterior a ela, anterior à mulher em si? Quais seriam seus adornos não fosse a construção em si do que tem origem no mundo masculino? A fala a partir do esclarecimento, daquilo que querem que ela fale de si, é exatamente o pedido para que se calem. Que se calem, eis o imperativo que está na exigência de que falem a partir do esclarecimento, falem a partir de uma necessidade masculina pelo esclarecimento. Aqui, desde o aforismo 231, Nietzsche já está escrevendo a partir de verdades dele, da perspectiva dele sobre a mulher em si. Portanto, não é sobre as mulheres, mas sobre todos os ideais e o processo de construção dos ideais que são escamoteados pelo efeito reluzente dos ideais. Vou fazer um salto aqui para partir para um segundo momento do texto, porque eu me empolguei um pouco na escrita e demais. Nas distintas formas de se referir à mulher, encontro na obra de Nietzsche uma atenção especial a um poder do corpo denominado feminino, qual seja o poder de criar. Em A Gaia Ciência, no aforismo 339, por exemplo, Nietzsche equipara a mulher à vida, ao artista criador. Mas Nietzsche traça uma hierarquia em outros momentos, né? Não vou fazer aqui referência a todos os aforismos, mas em outros momentos, Nietzsche traça uma hierarquia entre os artistas, a figura do artista. A mulher é a artista que cria o inusitado, o incontrolável, e, portanto, se distingue dos artistas que planejam a obra, que realizam uma obra em função de aplausos e pagamentos que podem conseguir. Enquanto as sociedades temem o indivíduo, porque precisam e dependem do assujeitamento dos adaptados, as mulheres, para Nietzsche, o corpo feminino, esse poder do corpo, engravida e gera o indivíduo,
não o indivíduo no sentido do liberalismo econômico, mas aquilo que já não mais aceita divisão, aquilo que é singularidade. O elogio à gravidez, em alguns momentos, pode ser visto como metáfora, mas simultaneamente diz uma questão concreta. Qual a vida, qual o corpo que gera algo novo e que não precisa despender energia apenas para cultivar, melhorar ou adular o que já foi criado? A vida cuidada pela sociedade e a vida artística não necessariamente coincidem. No Crepúsculo dos Ídolos, na parte Incursões de um Extemporâneo, no item 4, Nietzsche se refere à dor da mulher que pare o vir a ser, o futuro da vida, a eternidade da vida. Em Para Além de Bem e Mal, no aforismo 259, Nietzsche opõe o aspecto criativo da vida ao modo como a vida é objeto da sociedade. Para as sociedades e seus autores, a aceitabilidade do indivíduo e da diferença é algo raro. Mas isso está em Para Além de Bem e Mal, essa dificuldade, né, essa oposição entre sociedade e singularidade, sociedade e aceitação da diferença. Isso está no aforismo 161 de Para Além de Bem e Mal, mas eu não vou citar ele inteiro, tá? Mas é a gravidez que tem este poder, desde que ela não seja gerenciada pela ciência elaborada pelo homem, ou por outras demandas de um mundo estritamente patriarcal. Para Nietzsche, conforme podemos ler em Aurora, aforismo 515, o aumento da civilização significou, sobretudo, domínio. E o aumento da civilização, por causa disso, significou também o aumento da exigência de beleza para as mulheres. Entre os demais animais, são os machos que precisam ser belos, mas também aprisionar as mulheres na busca infinita e incessante pela beleza é uma demanda civilizatória indispensável para criar desejos, papéis, lugares, desgaste da vida. Em Aurora, no aforismo 25, Nietzsche escreve que as mulheres são mais passíveis quanto mais são tornadas belas. Não por concordar, mas por fazer a denúncia. Quem e quando for necessário inverter esse funcionamento da natureza. Isso diz respeito a uma recomendação de Nietzsche? De modo algum. Isso diz respeito ao tema do aforismo, o funcionamento do poder masculino, o funcionamento da civilização. Então, em Nietzsche, a expressão o eterno feminino tem a ver com a potência da criação de si. Por isso, as mulheres são melhores quanto menos os homens falarem sobre elas, conforme escrito no aforismo 259 de Humano Demasiado Humano. Nietzsche fala sobre a mulher como algo delimitado, determinado, criado pelos homens. Mas sobre as mulheres, quando ele se refere, ele não pode determinar, porque são indefinidas e incontroláveis. A mulher em si não existe, a não ser como obra masculina. Entretanto, em esse homo, porque sou tão inteligente, na parte 9, Nietzsche escreve sobre a arte de tornar-se o que se é, que requer o amor de si, algo que não pode estar limitado pela preservação de si,
algo que não se coaduna com a verdade fechada, que requer coerência, que é produzida pelo conhecimento teórico, comprovado e que tem fundamento. Em Assim Falou Zaratustra, é uma velha senhora, a personagem, que diz a outro personagem, ao Zaratustra, o seguinte: vais ter com uma mulher? Então leve o chicote. Ao contrário de aconselhamento de Nietzsche para a violência contra a mulher, num contexto maior desta própria obra, como também de outras, a referência não seria muito mais a covardia e a falta de condição masculina para estar com uma mulher? Por isso a necessidade do chicote, de armas, de violência e de todas as outras formas de autoritarismo. Em O Anticristo, na parte 48, ele escreve que a mulher é amaldiçoada por ser responsável pela alimentação do espírito humano, do conhecimento, da consciência, mas não daquela criada pela ciência e pela filosofia tradicional. Zaratustra, ao conversar então com uma personagem mulher, anciã, mulher já madura, que muito já viveu, muito já pôde criar, fala com uma senhora, que é quem pode esquecer, quem já deixou de fixar. Fala com uma mulher com a qual é possível falar sobre a mulher. E é a anciã que diz da necessidade de um chicote para um homem que vai ter com uma mulher. Ele precisa de armas. Ele sozinho não se basta. O único modo de um homem, de quem tem carência por domínio, estar com uma mulher, talvez seja apenas por meio de um utensílio para dominar. Não fosse as dicotomias, a relação poderia ser outra. As percepções, as necessidades, os sonhos, os sentimentos compõem, para Nietzsche, as condições para a construção dos ideais. Os ideais acerca da mulher não escapam disso. O ideal para a mulher em si, as ideias de mulher na obra de Nietzsche, são, portanto, criações masculinas. Há um amontoado de demandas que mobilizam a criação, essas criações. Há quem as sustentem, tendo em vista a utilidade delas, a crença nelas, a adesão inquestionável a elas. Há também quem seja vítima das ideias, quem seja educado, educada, para ser de acordo com ideias, com ideais, bem como há quem se faça bem mais poderoso por causa de todas essas ferramentas. De todo modo, tratam-se de invenções circunstancializadas. As relações com as mulheres também compõem a elaboração de ideais, poder de delimitar e cobrar o que elas são e o que elas devem ser, são elaborações metafísicas, psíquicas e políticas. Nesse sentido, são válidas as indagações a respeito de quem fez ou ainda fazem ideais para as mulheres. Quais são as suas preocupações e ocupações, seus assuntos, seus desejos, suas verdades, e em quais contextos tudo isso se dá. Em quais embarcações, em meio ao desespero por suas próprias elaborações, alguns barcos ainda são vistos, e de um outro, no meio do desespero, são atribuídas ideais, ideias, funções, necessidades para as mulheres. O amor e o cultivo daquelas que foram tornadas mulher
é um amor, antes de tudo, ao significado disto que assim foi denominado. As relações estabelecidas com as mulheres, com o que assim é denominado, não são preocupações menores para a análise deste feito. Fora das relações, ou com um poder maior sobre elas, as mulheres seriam isso que disseram que elas são? A partir de outras relações, outros saberes, outras construções, o que seria isto denominado mulher? Ou elas são de fato tudo o que fizeram disso compreendido e definido sobre esse dispositivo, o gênero mulher? O pensamento a respeito da mulher diz da qualidade dele mesmo. Acreditar que as mulheres são ou de outro jeito, são assim ou de outro jeito, é desconsiderar como vai se dando em distintos contextos, conforme distintas necessidades, isso que é chamado, tratado e cobrado como mulher. As palavras, os conceitos, os ideais, as verdades tanto inventam quanto são puras invenções que ganham concretudes, mas que também podem passar por desconstruções e reedificações. O Senhor das Mulheres alegaria: é justo que seja assim. Afinal, as criações decorrem de esforços de seus inventores, que elas sejam, então, respeitadas, preservadas, que ninguém ouse desobedecer ao poder das essências. Resta saber se ainda há audiência para estas ordens, ou quem já esteja mobilizado por um poder também político, artístico, para novas invenções. A partir da perspectiva genealógica empreendida por Nietzsche em suas obras, sempre importa saber quem fala, quem é o assunto, quem faz e o que é feito. Quais as demandas estão cercando o feito. Resta saber quem entra na conversa, o que diz e faz. Resta saber se ainda há senhores e senhoras, ou quem se torna tão somente servil, afinal, as tensões já se tornaram coisas proibidas, ou pior, tão somente mortais, eliminadoras das diferenças, e as virtudes autorizadas se opõem à honra de quem possa tentar funcionar como artistas da criação. Retornando ao título desta fala, do nascimento do homem para a invenção da mulher, contribuições nietzschianas para desdobras do empírico transcendental, posso dizer do que eu consegui tratar um pouco, né, sobre esse autor masculino da invenção da mulher. Nesse sentido, ao usar o termo mulher e mulheres, Nietzsche escreve das definições e determinações criadas a partir das palavras e do que elas inserem. Seu alvo, ao usar esses termos, ao denunciar o modo de criação do ideal para a mulher, é mais uma vez os idealistas e a tradição que erguem ideais e força a esta estatura. Considerando Foucault a respeito da invenção do homem na modernidade, posso dizer, sem deixar de cometer anacronismos, que considerando Nietzsche, a mulher é uma invenção inventada por uma invenção moderna, o homem. Portanto, como obra de uma invenção, como resultado, obra de uma invenção, ela não existe como verdade que mereça crença e fidelidade. E é exatamente por essa condição que se pode pensar na reinvenção de mulheres, palavras e realidade que sempre necessitam do plural. Quais experiências das mulheres são experiências de não ser a mulher inventada pelos homens? Para Nietzsche, a experiência é que dá acesso à compreensão e à escuta. No caso das mulheres,
aquilo é acessado, aquilo que é acessado se dá pela escuta e pela compreensão do que é dito e elaborado pelos homens? Se sim, talvez não ocorram experiências das mulheres que venham delas mesmas. Se a verdade provém dos sentidos, conforme Nietzsche escreve no aforismo 134, de Além de Bem e Mal, então quais verdades as mulheres têm sobre si mesmas se elas foram forjadas por cientistas, filósofos, metafísicos e religiosos do sexo masculino? As mulheres não cabem nem nas determinações empíricas, o que elas são, o que é detectado por meio do estudo científico masculino de seus corpos, nem da ideia de transcendente de suas condições de possibilidade. Ambas esferas estão contaminadas, uma vez que ambas dizem respeito a dualidades das teorizações filosóficas, ao menos, segundo Foucault, desde Kant. As mulheres existem, mas em relação ao em si, ela é invenção masculina. Ela não é o transcendental. Quanto ao que ela ela estaria mais para o não ser, visto que enquanto ser, ela foi definida externamente. É nesta ausência de essência que está o seu poder. Somente o não ser engravida do vir a ser. E para concluir, eu vou citar mais um aforismo que também, como tantos outros, ele é construído a partir de personagens, mas muitas vezes nós não olhamos para, não percebemos que tem um personagem ali dentro e, portanto, concluímos que é Nietzsche afirmando, né? O aforismo 20, da parte Máximas e Flechas, de Crepúsculo dos Ídolos, é bem curto. Eu encerro, então, a minha fala com essa citação. A mulher completa incorre em literatura como incorre num pecadilho, como experiência de passagem, olhando em volta para ver se alguém a está notando. Que alguém a está notando? A mulher mais completa, em relação a essa invenção masculina, ela sabe que está sendo vista e olha quando está sendo vista, mas não vive em função apenas de como é vista. Obrigada, então, pela escuta, e se for o caso, então a gente pode conversar mais a respeito desse texto. Nossa, eu que agradeço, professora. Sinceramente, eu li um pouco de Nietzsche, muito mais do que a psicanálise, e eu fiquei meio impactado agora, porque sempre tomava ele como um crítico ferrenho, ele sempre usa uns termos bem fortes para falar das mulheres. E pensando agora nesse eixo que você trouxe de talvez as mulheres tenham uma outra forma de verdade, ou essa questão de uma ausência de essência, foi realmente muito... me deu um brainstorm aqui agora, fiquei um pouco impactado. Mas, enfim, não recebemos perguntas pelo chat, mas eu vou fazer uma para cada, e se vocês tiverem também, a gente pode passar, ok? Primeiro para a professora Ana Carolina. A primeira é mais um pedido de esclarecimento, porque, como eu disse, eu estudei pouco psicanálise, e eu queria saber, em suma, a diferença entre psiquismo e psicanálise. Se há uma diferença muito grande, em qual caminho é essa diferença, ou se são muito similares, né? Porque pela sua fala, pareceu que tem uma distinção importante de se colocar, né? E a segunda é sobre a inversão que o Freud faz da questão do transcendental. Porque você citou uma passagem do Monzani, se não me engano,
onde ele diz que o sujeito é um efeito de um processo anônimo. E isso me pareceu intrigante. Eu queria entender melhor o que é esse processo anônimo. Claro, tem a ver com a questão do desejo, dos prazeres, né? Mas eu queria ver essa formulação a partir da senhora mesmo. E para a professora Adriana, acho que a questão principal para mim foi essa diferença entre um poder ligado ao social, à civilização e ao caráter dominador do homem, do masculino, né? E essa verdade, ou essa essência, vamos dizer assim, pode estar bem errado, mas essa essência da singularidade da mulher, desse poder de germinar, não é? De criar outro, de gerar singularidades, né? Então eu queria pensar essa diferenciação para o Nietzsche. E, bom, chegou mais uma questão no chat da Cristiane Maria para a professora Ana Carolina. Eu vou lê-la. Como você vê o duplo empírico transcendental na esquizoanálise? Não sei se a professora tem aprofundamento na esquizoanálise, mas deixa a questão aí. Vocês gostariam de seguir a mesma ordem das falas para responder ou invertê-la? Bom, a gente começa então... Ok. Podemos começar com você então, professora Carolina? Pode ser, sim. Então, o que eu estava chamando de psiquismo ou psíquico, né? É esse espaço interno que o Freud vai determinar a nós e que é ligado a uma certa porosidade, a certa ligação com o corpo, que tem a sua fonte no corpo, mas que de alguma maneira ganha uma virtualidade. E isso ganha numa certa espacialidade que vai ser dita inconsciente, pré-consciente e consciência. Então, o psiquismo teria essa divisão, né? Seria dotado de afetos que são, no seu viés quantitativo, quantidades de energia que estão, digamos, transitando dentro desse psiquismo e que podem ser, que têm um viés qualitativo ligado a ele, que é o do prazer e o desprazer, que é a maneira como essas magnitudes de energia são sentidas. Então, o psiquismo é dito de maneira muito breve, e tal como eu entendo, seria isso. E o que faz a psicanálise? A psicanálise entende que esses processos nos quais vamos imaginar que cada vez que uma certa quantidade de energia passa pelo psiquismo, ela faz um traço, uma inscrição dentro dessa superfície, né? Superfície dividida em partes, que vai formar a memória, né? Com esse calcar aí de traços. E o Freud vai perceber que esses traços eles podem ser agrupados, que eles não são pedaços pontuais que não têm significação nenhuma, eles podem ser agrupados, ligados entre eles, e a partir dali eles ganham uma significação. E o que, ao perceber isso, tratando de pacientes histéricas, Freud vai então entender que aquilo que se manifesta
na patologia, nos sonhos, não são atos aleatórios ou que teriam a sua ligação, a sua motivação última em atividades puramente corporais, mas que por se ligarem, e essa ligação só pode ser pensada por uma certa economia ou maneira como, digamos assim, a energia se distribui, de que maneira esses processos eles encontram sentido. Portanto, ele vai perceber que, no fundo, das criações patológicas, dos sonhos, existe algo para o qual o tratamento aponta que é o sentido do sintoma. A psicanálise é isso. Análise no sentido, inclusive, de fazer o quê? Dividir, né? O Freud vai trabalhar bastante com esse processo de dividir algo. Vamos pegar um sonho e dividir, fazer análise. E buscar para cada um dos fragmentos o desejo que teria impulsionado a criação daquela cena. Então, a psicanálise, tal como Freud vai colocar, é uma ciência, enquanto que o psiquismo, o psíquico, é o objeto a ser analisado. Não sei se com isso eu te respondo, Elivelton. Depois, qualquer coisa, você me avise. A inversão do ponto dessa questão do transcendental, né, é um processo anônimo. Anônimo porque o que está em jogo é um jogo de forças, como se tivéssemos ali força contra força, né? Tenho excitações de muita magnitude se chocando contra o psiquismo, entrando no psiquismo, e essas excitações são traumáticas. E o que a gente tem a respeito daquilo que o Monzani está colocando como transcendental, lógico que tem limites essa aproximação, o Monzani sabe disso e ele coloca no seu texto, né, que se aproxima aí grades conceituais que são impossíveis de se aproximar, mas para usarmos essa ideia, né, de condição de possibilidade, a primeira coisa que tem que se fazer para que possa haver princípio do prazer, para que possa haver constituição do psíquico nas suas instâncias, inconsciente, pré-consciente, consciência, que possa haver um eu, conter, ligar a contenção dessa magnitude de excitação que invade o psiquismo de uma maneira mortífera para ele, é feita pela ligação, né? E a ligação dessa energia com canais de escoamento. Por exemplo, com representações, né? Eu ligo aquela energia muito potente com outras representações, fazendo com que aquela energia possa se dissipar por canais que deem uma vazão para a quantidade de grande magnitude que estaria paralisando as funções psíquicas, né? Então, se a gente pensa em todos os processos anímicos aos quais o Freud se refere, haveríamos, então, de pensar nesta ligação como condição de possibilidade. Agora, por outro lado, ele vai dizer, acontece que existe
a falha da ligação. E ao pensarmos a falha da ligação, abre-se aí uma brecha, né? Pelo menos tal como eu entendo, nesse processo de, digamos assim, de dar condições de possibilidade, né? Um processo que é dinâmico-econômico, e que envolve quantidades energéticas que estão passando pelo psiquismo, quantidades de energia de grande magnitude. Agora, quando existe a falha, o que acontece? Acontece a repetição, né? Repetição de um certo comportamento, por exemplo, diante de sei lá, de uma situação X, né? Em análise ou nas neuroses traumáticas. Neuroses traumáticas são o primeiro exemplo que ele vai dar no Além do Princípio do Prazer, porque traz de volta a recordação da pessoa enquanto ela dorme, a cena do trauma. E é um trauma que colocou o indivíduo sob risco de morte por um abalo mecânico do seu corpo. Esse perigo de morte, ele o abalo mecânico libera para o psiquismo uma quantidade de energia tão grande que, para conter essa grande magnitude, que o indivíduo faz é repetir a cena. Acorda no meio da noite com aquele terror renovado. A repetição digamos assim, a expressão da falha. Se, por um lado, a gente pode pensar na Bindung, na ligação, como sendo a condição de possibilidade, de que modo a questão que eu coloco é como poderíamos pensar a falha da ligação, que é aquilo pelo qual Freud vai refletir sobre a questão da repetição e da repetição chegar à questão da pulsão de morte, né? Morte como o desligamento das ligações possibilitadas pela pulsão de vida e, enfim, chegar ao fim, ao limite, né, do vivo. A limitação da vida se encontraria aí, né? Então, há na questão que se coloca em psicanálise a respeito da vida e da morte, esse limite entre o transcendental, que possibilitaria a vida como condição de possibilidade através da ligação, e, por outro lado, esse algo que trabalharia contra a ligação, que iria desfazendo as ligações. Que nome daríamos a isso? Há em Freud, ou digamos assim, se a gente pegar, estou fazendo isso a partir em diálogo com o texto do Lebrun, será que haveria ali naquelas reflexões que ele coloca algo que equivaleria à falha do transcendental, dos processos, né, que dariam condição de possibilidade? Não sei, eu não tenho resposta assim para isso, né? Quanto à questão da análise, da esquizoanálise, eu não posso te colocar uma resposta assim que eu teria como uma resposta definitiva, Cristiane, mas eu acho que a questão da esquizoanálise, ela vai pôr o problema de uma certa
de algo, de uma maquinaria, é a fábrica que é trazida para dentro digamos, dessa discussão, que envolve, por outro lado, o problema da representação e da coisa em si, né? E não sei muito bem como eu responderia para você isso, desculpa, Cristiane Maria. Talvez houvesse no Deleuze uma tentativa ainda de, com isso, dar conta desse algo que me parece que ficou mal digerido, que é o problema da coisa em si, nas filosofias pós-kantianas, né? O Lebrun traz nesse texto o Nietzsche, o Maimon, Reinhold, o próprio Schopenhauer, e fazendo isso em cima do texto do próprio Deleuze, me parece ter algo desse ponto mal digerido, ligado à questão da coisa em si e a representação como dependente dessa separação entre sujeito e objeto. Então, não saberia assim, te dar uma resposta definitiva a esse respeito. Não sei se eu respondi. Uma não, né? Elivelton, não sei se as questões que você colocou estão ok? Sim, foram respondidas, sim. Realmente agora eu consigo entender a questão da análise e sobre esse processo anônimo, tá? Acho que faz sentido. Professora Adriana, chegou uma questão da Cristiane para você, que eu acho que a senhora já respondeu, mas, de toda forma. Professora Adriana, adorei a expressão de que a mulher é uma invenção da invenção do homem na modernidade. Nesse sentido, as ideias misóginas do Nietzsche seriam uma invenção desta invenção? A palavra é sua, professora. Obrigada, Cris, pela pergunta. Nem tentei passar o link, não consegui. Que bom saber que você está conseguindo nos acompanhar aqui. Vou começar, então, por essa pergunta da Cristiane, e aí eu já emendo na sua, tá bom, Elivelton? Aquilo que a gente chama de misoginia em Nietzsche, porque, de fato, como o Elivelton já colocou, né, são expressões, assim, no mínimo assustadoras, né? Ainda bem que a gente se incomoda, né? A gente tem mesmo que se incomodar, porque são afirmações terríveis, que lembra muito uma misoginia, né? Só que, como eu tentei apresentar, é necessário a gente entender qual é a estrutura, o que na filosofia do Nietzsche está em questão quando ele está mencionando esses termos, mulher, mulheres, né? Não é sobre a mulher que ele está escrevendo, né? E ele não avisa, é claro, ele escreve a partir de aforismos, né? Ele não se dá o trabalho, faz parte da filosofia dele não explicar tudo, né? Então, a gente não vai encontrar essa explicação descrita por ele. Mas, muitas vezes, como eu mencionei aqui, um dos aforismos está dentro de um capítulo, Nossas Virtudes. Como que as nossas virtudes são construídas, né? Nós não nascemos com elas, são construções históricas dentro de uma sociedade, civilização isso, né? E então, sim, nesse sentido, por causa dessa invenção
desse homem inventado na modernidade, e por causa de tudo que esse homem inventa, é contra isso que Nietzsche está dizendo, está falando, escrevendo também, fazendo a genealogia dessas invenções, né? Então, por isso, ele está ali colocando qual é essa mulher inventada, né? E está analisando essa mulher inventada. Então, para essa mulher inventada, é aquilo que ele tem a escrever, né? E de fato assusta. Mas ele também está em muitas obras, isso está espalhado pela obra do Nietzsche, né? Ele está, nós sabemos a importância dos artistas, né, para o Nietzsche. E ele, quando ele fala dos artistas, aqueles que ele elogia, não aqueles que estão no palco, né, precisando de aplausos, né, do ganha-pão, do dinheiro, né, do enriquecimento a partir da arte, né? Mas aí ele compara com a pessoa mãe, né? Ele chama esse artista de pessoa mãe. Então, nessas comparações com a arte, com um artista, né, que pode criar sem antecipadamente planejar, eu vou fazer isso porque é isso que vai dar dinheiro, eu vou fazer isso porque é isso que está vendendo. Não, quando ele está dizendo de um artista genuíno, ele compara com a mulher e ele também faz comparações de mulheres com artistas, né? Então tem sempre essa trama entre artista e as mulheres, né? Então são várias mulheres que aparecem na obra do Nietzsche, não é uma só. Mas um dos objetivos é demonstrar qual é a arquitetura para a criação de ideais, o que permite isso. Quando ele escreve ali, quando é nesse momento que as mulheres aparecem, é assustador o modo da escrita, né? A estratégia. Mas uma das coisas que eu acho que cabe também a gente prestar atenção é a invenção de personagens, né? Não é um filósofo dizendo são personagens conversando entre si ou fazendo um monólogo e o personagem dizendo quem é o personagem. É um homem desesperado, são os homens modernos que antes dessa atividade né, que nos escraviza, que é a dependência do trabalho. Então, em alguns momentos, Nietzsche chega a comparar a reivindicação por direitos iguais a uma cilada, a uma armadilha, né? Porque aí as mulheres deixam de trabalhar, né, em casa, vão trabalhar nas indústrias, no comércio, em todas as atividades fora de casa, e ainda precisam reivindicar direitos iguais, né? Então, a gente se enfiou ainda mais dentro de um mundo masculino, de um valor para o mundo masculino, e aí eu já entro na questão do Elivelto sobre a civilização, né? Porque até onde a gente saiba, o que está registrado na história da filosofia ocidental, né? É uma construção de civilização, é uma construção patriarcal da civilização, né? O que nós sabemos, o que a filosofia tradicional, essa que acho que o Elivelto já está numa outra época, né? Mas a época da minha geração, o que nós aprendemos é sobre a civilização, as civilizações construídas, arquitetadas por homens, né? E por isso esse caráter dominador que o Nietzsche escreve, porque ele está dizendo das civilizações patriarcais, né? E a civilização, essa construção da sociedade, a sociedade como cuidado da preservação da vida. Então, é preservação, não é criação, né? Nietzsche faz essa distinção do ímpeto do instinto de preservação e aí ele usa da dicotomia homem-mulher para dizer quem
que fertiliza, e quem é que é fertilizada, mas é capaz de gerar. E aí a gente poderia dizer, bom, então Nietzsche está dizendo que a mulher precisa, então, engravidar e colocar filho no mundo. Não, ele não está traçando o que deve ser, mas ele está dizendo, e por isso que não é transcendental, né? É algo do próprio corpo. Essa experiência é da mulher. E não se trata de colocar filhos nesse mundo masculino para dizer que isso é a libertação feminina, não. Mas de que tem essa dependência, né? O masculino depende, ainda que seja o masculino que fertiliza, é o corpo que gere, que sabe da experiência de, sem planejar, sem conseguir controlar, cria. Por isso a comparação com o artista genuíno, né? E essa criação, então, para o nascimento da mulher, é necessário engravidar-se da mulher. E a gravidez é algo da mulher. Então, a criação de si, seja esse si, homem, mulher, a criação seria, então, decorrente desse poder feminino, né? Ainda que seja para criar um novo homem, o Übermensch, né? Que são categorias, conceitos ali da filosofia do Nietzsche, que significa uma nova criação, né? Então, esse poder, nesse sentido que o poder da criação é da mulher, e o poder a necessidade de preservar, de cultivar aquilo que já existe, né? De dar o aval, né? Ter aval para aquilo que já foi construído, é uma necessidade de domínio, né? Do masculino. Bom, eu não sei se eu respondi, Elivelto, porque aí eu fui emendando as questões e talvez eu tenha esquecido de algum aspecto, você pode retomar, tá bom? Não, professor, eu acho que respondeu sim. Eu, inclusive, comecei a pensar no esclarecimento, que a senhora até mencionou, e eu estudo as palavras e as coisas do Foucault, né? E lá ele fala bastante sobre as regularizações, sobre as ordenações, né? E aí agora faz muito sentido com essa chave de leitura que a senhora colocou, desse quase que não um desejo, mas um saber voltado para regular, para manter, para conservar, dominar, não é? E, de fato, a modernidade, se Foucault está certo dizendo que o homem surge na modernidade, as ciências humanas surgem na modernidade, então faz muito sentido ser um período onde as regulações, os funcionamentos tomam corpo, né? Toma centro, né? Enfim, acho que me respondeu, não é? Tá, que bom. Bom, vocês têm mais alguma questão? No chat nós não temos mais nada. Bom, se não temos mais nem questões, nem colocações, comentários, eu queria agradecer enormemente a paciência de vocês e a disponibilidade. E foi um prazer para mim, enquanto parte do PET, e com certeza para o PET, ter as falas de vocês aqui. E espero que tenha sido proveitoso para quem assistiu, para vocês se ouvirem também. Para mim, com certeza foi, né? E é isso. Abro para agradecimentos, despedidas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Bom, eu gostei muito da apresentação da Ana Carolina, porque, bom, é um assunto que me toca muito, né? Acho extremamente importante a filosofia da psicanálise. Então, gostei muito da seleção que você fez, da apresentação. Eu agradeço por essa mesa virtual aqui com você. Agradeço ao Elivelton, deve ter inúmeras outras pessoas
organizando o evento, né? Então, na figura do Elivelton, eu agradeço a todas as outras pessoas, parabenizo pelo PET, parabenizo por ainda nós termos PET, né? E que a gente possa contar com a continuidade do PET e de outras bolsas que possibilitam isso daqui que nós estamos fazendo, né? Fazer eventos acadêmicos, a construção do conhecimento, né? Então, acho uma atividade muito importante que tenha continuidade. Eu gostaria também de agradecer, dizer a Adriana que eu gostei também bastante da fala dela, acho que é uma fala bastante importante, sobretudo no momento em que eu vejo algumas falas tentando interpretar e reinterpretar os autores da história da filosofia a partir de chaves de leitura que são muito contemporâneas e que às vezes não cabem naquilo que eles, nas intenções que eles estariam, digamos assim, tentando construir, né? E acho que é uma fala importantíssima, que exalta a filosofia do Nietzsche como, mais uma vez, como um autor de grande excelência, como autores que estão ali também próximos dele, Marx, Kant, Schopenhauer, ele não perde em nada em estatuto, e sua fala acho que nos mostra isso, através do problema da mulher e a maneira como o problema da mulher é tratado no Nietzsche com uma seriedade com a qual ele trata também outras questões filosóficas de grande importância. Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, acho que é uma oportunidade valiosa para que a gente possa disseminar as pesquisas, né, os resultados de pesquisa que a gente realiza dentro da universidade. Uma pena que a gente não possa estar no presencial, porque acho que a interação com o público e, enfim, é outra coisa, né? Acho que estamos voltando aos poucos. Bom, agradecer às pessoas que estão assistindo, as perguntas que foram colocadas, e dizer o quão importante que os alunos também possam, importante para nós professores, o quão importante é que os alunos possam se organizar e montar eventos que digamos, consigam conceber e dar autonomia para a própria atividade discente dentro da universidade. Acho que isso é um aprendizado e uma capacitação que é valiosíssima. Assim, por isso eu parabenizo a todos vocês que estão aí tocando o barco. Obrigada. Bom, eu que agradeço, concordo com tudo e espero que mais eventos ocorram, que sejam presenciais também, adoraria vê-las presencialmente, e é isso, obrigado novamente, e a gente segue com a programação do PET, terá eventos até sexta-feira, e lembrando que as mesas de discentes estão sendo pela manhã, das 10h30 ao meio-dia. E lá os discentes estão apresentando suas pesquisas, né? E geralmente a gente organiza por temas, então abre um espaço grande de discussão. Assim. Bom, é isso. Até mais. A transmissão sempre pelo YouTube, Elivelton? Sempre pelo YouTube. Sempre pelo YouTube. Tá. Uhum. Ficam gravadas, não vão ser retiradas, ok? Bom, é isso. Tá. Abraço. Obrigada. Parabéns. Abraço. Parabéns para todos vocês. Tchau. Boa noite. Beijo. Beijo.